contrato de empréstimo, e quando a taxa de juros aumentou, ela se colocou em dificuldade porque ela estava lá quebrando cláusulas de covenant, cláusulas de restrição, e aí ela teve que negociar com o banco, e o banco recebendo FIIs adicionais dentro das auditorias que eu realizei. Então, veja o impacto de uma taxa de juros pode causar na sua. Os juros aumentou e aquele balanço que era vistoso efetivamente reconheceu uma perda tremenda por redução de impairment. Então veja o seguinte, aquele fluxo de caixa bonito, lindo, 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 que você tinha uma coisa da rentabilidade de determinado investimento que você fez, ele lá ele pode virar pó com o aumento de taxa de juros, porque os investimentos eles mudam o seu retorno à medida que a taxa de juros aumenta ou cai. Toda vez que o Banco Central mexe na taxa de juros, tem empresário que acha que isso só afeta quem tem empréstimo. Mas deixa eu te contar uma coisa: a taxa de juros mexe no seu balanço inteiro, mesmo que você não ache que não. E o pior, a maioria dos empresários olha só para o caixa e ignora o impacto silencioso que acontece no balanço patrimonial. Hoje eu vou te mostrar, sem drama e sem contabilidade chata, como juros altos ou baixos mudam ativos, passivos e até o valor da sua empresa. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Quem me conhece, meu nome é Rodrigo Zicardi Carvalho, sou fundador desse canal, Contabilidade Sem Drama, que visa auxiliar você, empresário, que não tem muito conhecimento contábil, financeiro, etc. Tal, a aumentar o nível de maturidade do seu canal. Então, se você não segue o canal, siga o canal. Quando você segue o canal, você está orientando o YouTube a te passar mais conteúdos como esse. Ajude o canal, dê o like, compartilhe esse conteúdo, mas vamos lá para a vinheta do nosso canal. E deixa eu trazer isso para a sua realidade agora, para essa semana que passou agora no final de janeiro. Nesse final de mês, tanto o Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e o Banco Central aqui do Brasil decidiram manter a taxa de juros. E quando os dois principais bancos centrais, um dos dois principais bancos centrais do mundo, tomam essa decisão, ao mesmo tempo, o recado é claro: o custo do dinheiro continua alto por mais tempo, ainda mais quando a gente olha na realidade brasileira. Veja que taxa de juros do Brasil, o quanto ela se mantém alta por muito tempo. Então, ela veio lá desde 2021 com taxas de juros muito baixas e ele vem aumentando e se mantendo em níveis de patamares muito altos. Isso quer dizer que o custo do dinheiro vem se tornando mais alto, entendeu? Então, e quando e aí, e por que isso importa tanto para você, empresário? Porque manter juros altos significa dívida cara por mais tempo, pressão sobre o lucro, decisões de investimento muito mais conservadoras. Com juros altos, você às vezes prefere deixar seu dinheiro guardadinho ali no banco, né? Rendendo aí CDB, um rendendo 100% CDB, ou um pouquinho mais de CDB, do que estar arriscando seu dinheiro, vamos falar assim, arriscando seu dinheiro no investimento ali com mau risco, né, numa atividade empresarial. E um balanço ainda que precisa ser mais bem gerenciado. Quando os juros estão mais altos, quer dizer que você tem que tomar muito mais cuidado com o que acontece no dia a dia, porque tomar dinheiro fica mais caro. Então, não é o aumento dos juros que mata uma empresa, é o tempo que ele fica alto. Então, o juros está momentaneamente alto, não quer dizer muita coisa, mas quando ele fica alto por muito tempo, ele vai estrangulando a economia e, consequentemente, as decisões de investimento de vários empresários, entendeu? E é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como essa decisão, que parece distante, impacta diretamente no seu balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido e até o valor da sua empresa. Se você é dono do negócio e ignora isso, você está tomando decisão no escuro. Bom, a taxa de juros ela sobe ou desce, né, efetivamente aqui, ela impacta o balanço da empresa de diversas formas. Existem os impactos de natureza econômica, né, que impactam as operações da empresa no seu dia a dia, e existem os impactos da taxa de juros sobre as operações que já existem dentro da empresa. Quando a gente fala em impactos econômicos, que vai impactar o futuro da empresa, né, efetivamente aqui, quando a taxa de juros sobe, consequentemente, o crédito vai ficar mais restrito, né?
Consequentemente, se o crédito vai ficar mais restrito, menos pessoas vão poder arcar ou poder comprar o seu produto, tá? Quando isso acontece, então, às vezes você projetou em fluxo de caixa, você fez um planejamento financeiro, né, ali, o grande, onde você previa um determinado volume de vendas, ainda mais quando elas de forma que elas necessitem de crédito, né? Principalmente quando você está falando de o grande varejo geral, ou que a linha branca, né, efetivamente ali, eletrodomésticos, etc., que faz vendas a prazo muito grande, quando você tem uma elevação da taxa de juros, pode ser que aqueles cenários que estão desenhados ali no seu fluxo, no seu planejamento financeiro, pode ser que eles não se realizem, porque você tem um impacto da taxa de juros. Tá? Esse é um aspecto econômico que impacta o futuro da empresa. Perfeito? Quando você, por exemplo, aumenta a taxa de juros, o seu empréstimo, que ele é pós-fixado, ele vai ter parcelas de juros maiores. Consequentemente, a sua despesa financeira vai aumentar. Consequentemente, seu lucro vai abaixar. Então, veja que existem questões que têm impacto futuro, mas pelo andamento da taxa de juros, você já sabe o comportamento dessas variáveis. Então, quando você olha o aumento da taxa de juros, falando de restrição de crédito, né? Consequentemente, quando você está falando de restrição de crédito, a gente está falando de as pessoas influentes no futuro, naturalmente vai ter uma diminuição de demanda, mas sobre aquele contas a receber que existe, quando você aumenta os juros, consequentemente, existe uma maior probabilidade das pessoas que já têm contratado você um parcelamento que a inadimplência aumente. Consequentemente, sua provisão para crédito e liquidação duvidosa tende a aumentar. E como isso está refletido dentro do seu balanço patrimonial? Porque vamos olhar à luz do ativo, né? O ativo é um item identificável, mensurável, né? Decorrente de evento passado, fato gerador passado, e que gera benefício econômico futuro. Se eu tenho um contas a receber que não está refletindo, né, efetivamente, não está refletindo um aumento de taxa de juros com uma provisão de crédito e liquidação duvidosa um pouco maior, estranho. Porque o conceito de provisão para crédito e liquidação duvidosa, ele parte no conceito de perda esperada. Quando a perda aumenta, isso aí, se existe uma tendência no decorrência do aumento da taxa de juros, a perda esperada aumentar, quer dizer que sua provisão para crédito e liquidação duvidosa ela pode estar subavaliada. E você vai ter que ajustar toda a sua provisão para crédito e liquidação duvidosa. Esse é o impacto, né? Quando a gente está falando de aumento de taxas de juros, eu estou falando de, talvez, aplicações financeiras que estejam marcadas a mercado começam a ter outro valor, né? Porque se os valores do ativo que estão marcados a mercado, né, efetivamente, sofrem influência da taxa de juros, isso é, do retorno esperado trazido a valor presente, provavelmente eles vão mudar a sua marcação. Consequentemente, você vai estar refletindo ele na demonstração financeira. Rodrigo, mas eu não tenho aplicação financeira marcada a mercado. Bom, estranho, se você tem uma aplicação financeira, né, o título de valores imobiliários, que estão em algumas demonstrações financeiras de algumas empresas de capital aberto, que você pode ver aí expostos aí na CVM, taxa de juros impacta esses títulos que estão registrados ali em títulos de valores imobiliários, geralmente, né? Bom, quando você aumenta uma taxa de juros, é importante entender também que todos os seus conceitos de redução, seus testes de redução ao valor recuperável do ativo mudam o seu conceito. Falei para vocês, né? Se suas projeções futuras são impactadas
pelo aumento da taxa de juros ou pela redução da taxa de juros, todos os seus testes de impairment também mudam seu valor. Lembrando o seguinte, de novo, ativo é um item identificável, mensurável, decorrente de fato gerador passado que gera benefício econômico futuro. Tá? E aí, quando a gente vai para o CPC 01, que trata de redução ao valor recuperável do ativo, ele fala que ativos, vamos falar, ativos de natureza tangível, né? Se ele tem indicativos de impairment, ele tem que ter um teste de impairment para ver se a razão pelo qual aqueles ativos foram adquiridos, eles vão gerar o retorno específico. É o que a gente fala de benefício econômico futuro. Às vezes você comprou uma unidade fabril, às vezes você tem determinadas máquinas, né, que você adquiriu de forma a obter algum retorno, consequentemente você tem que fazer um cálculo, né, para ver se aquele ativo vai render no tempo, vai render o que foi investido nele, né? Então, quando você aumenta uma taxa de juros, e que juros nada mais é do que o valor do dinheiro no tempo, quando você aumenta o valor dos juros, consequentemente, aquele valor gerado no futuro vai render menos. Consequentemente, o risco daquele ativo que está registrado pelo valor de custo amortizado, né? Pelo valor de custo amortizado pelos efeitos de depreciação, amortização, né? Ele está abaixo, está acima do seu valor recuperável, eu teria que estar registrando uma provisão de impairment. Então, é muito importante. E aí, lembrando, né, gente? Teste de impairment com base no CPC 01. Primeira coisa, eu verifico se tem indicativo. E o que é indicativo? Prejuízo, né? Prejuízo, geração de caixa negativa, né? Por unidade geradora de caixa. O que é unidade geradora de caixa? É menor unidade, fração onde eu consigo dividir a receita. Às vezes, eu posso ter dentro da planta fabril várias unidades geradoras de caixa. Às vezes não é possível segregar, porque são produtos que um depende do outro, entendeu? Então, sobre o conceito de unidade geradora de caixa, caso você tenha dúvida, eu sugiro que você leia a norma com um pouco mais de detalhe. Mas veja bem, primeiro, quando são ativos de natureza tangível, primeiro você deve avaliar indicativo e depois realizar o cálculo. E se o aumento da taxa de juros houve, se você tem indicativo e se teve aumento da taxa de juros, existe uma probabilidade maior de ter uma provisão a ser constituída. Eu estou falando que existe uma tendência, não estou falando que nessa. Ok? Quando você diminui a taxa de juros, as condições se tornam mais favoráveis. Então, às vezes, se você tem um impairment constituído, você tem que reavaliar para ver se não tem mais. E ativos de natureza, né, de vida útil indefinida. Esses ativos de vida útil indefinida, ágios de aquisição de empresas, né, efetivamente aqui, é, esses têm que ser feitos anualmente. E essas modificações nas taxas de juros causam impacto. Outra coisa que a alteração da taxa de juros causa impacto são os arrendamentos, né? Os arrendamentos negativos. Os arrendamentos. Às vezes você tem um aluguel de lojas, né, por prazo de 5 anos. E aí os arrendamentos que você reconhece todo o ativo e o passivo decorrente desse contrato inteiro de arrendamento mercantil no momento inicial. Quando você faz isso e aumenta a taxa de juros ou diminui a taxa de juros, existe uma flutuação, né? Seja no valor do reconhecimento do ativo e passivo proveniente desse arrendamento mercantil, ou seja, em etapas posteriores. Então, isso tudo causa impacto no reconhecimento do seu arrendamento mercantil. Veja que uma simples mudança de uma taxa de juros de meio ponto percentual, 75%, 0,75% do ponto percentual, 1% da taxa de juros, causam impactos significativos dependendo de determinado segmento.
Então, é muito importante a se atentar para que você, tomador de decisão, você não seja impactado. Eu estou falando de reconhecimentos, impactos de provisão. Opa, eu vou reconhecer uma provisão sobre uma perda do ativo ou desreconhecer, seja ele ali na PDD, no saldo de contas a receber, seja ele na mudança do valor de reconhecimento inicial dos arrendamentos mercantil, ou seja, no reconhecimento da perda de impairment ou desreconhecimento da perda de impairment. Veja que a gente está falando de diversos tópicos ao mesmo tempo. Né? São diversos tópicos que a gente está falando ao mesmo tempo. Então, você, ao olhar a luz do balanço, às vezes você pode estar tomando uma decisão errada, porque você não está considerando os efeitos da taxa de juros conforme a norma contábil estabelece, você é empresário. Tá? Mas, às vezes, o input da taxa de juros não está no reconhecimento contábil em si, mas na divulgação de sua nota explicativa. Por exemplo, de modificações na taxa de juros causa impacto na divulgação de valor justo dos empréstimos na nota explicativa, que vai acompanhar nas suas demonstrações financeiras. Por exemplo, se você tem um empréstimo pré-fixado e se as taxas de juros, por exemplo, elas sobem, quer dizer que sua dívida ela vai ficar mais barata do que ela estava anteriormente. Consequentemente, isso sinaliza para o investidor que você tem uma dívida barata, né? Agora, se uma dívida, você tem uma dívida barata. Agora, se a taxa, vamos falar, ela diminui, quer dizer que você tem uma dívida mais cara que você tem anteriormente. Dependendo do estágio onde você contratou em relação à taxa que você contratou com a taxa que está no momento presente, isso pode sinalizar que existem oportunidades de você refinanciar aquele empréstimo. E isso tudo é sinalizado na demonstração financeira. Lembrando que os usuários de uma demonstração financeira são diversos, não é só quem participa daquela tomada de decisão. Tem usuários externos, tomadores de crédito, clientes, fornecedores, instituições financeiras que usam suas demonstrações financeiras para tomar decisão. Então, acionistas, né? No caso, a gente está falando de mercado acionário. Então, todos os administradores resolvem os atos da administração em relação à empresa que estão exemplificados ou representados do ponto de vista financeiro através das demonstrações financeiras. Então, veja que às vezes, gente, olha como o cenário do balanço muda com a taxa de juros. Falando da mudança do ponto a receber, né, efetivamente a expectativa da provisão de crédito de liquidação duvidosa e como isso impacta a provisão, né, do crédito de liquidação duvidosa, porque a provisão é com base no conceito de perda esperada, né? Falando aqui um pouquinho dos testes de impairment, né, efetivamente, e do reconhecimento ou desconhecimento o retorno dos seus ativos serem talvez inferiores ao valor do custo amortizado, custo menos depreciação. Falamos aqui também, né, do arrendamento mercantil, como os ativos são reconhecidos no momento inicial e das contabilizações posteriores, em mudança de uso, podem aí causar impacto no reconhecimento. Falamos da divulgação do saldo de empréstimo, do valor justo, que pode demonstrar que você gere bem a sua dívida ou não, ou oportunidades para você renegociar a sua dívida, né? Isso é muito importante, porque a gente está falando de forma coisa, mas tudo isso causa impactos de balanço. E às vezes, quando a gente está falando aqui dos impactos decorrentes da taxa de juros, pode fazer você ter impactos muito desastrosos no seu balanço. Não sei se todos estão familiarizados com o conceito de covenants, que são as cláusulas restritivas, dependendo do movimento contábil decorrente do aumento ou da redução, ou principalmente do aumento da taxa de juros, pode fazer que você rompa uma cláusula restritiva de um determinado contrato de empréstimo. Por isso que é muito importante entender as cláusulas restritivas, as cláusulas de covenants no contrato de empréstimo, e pode suscitar liquidação imediata do seu empréstimo. Será que você terá condição de pagar de forma imediata um rompimento de uma cláusula de covenant se você não está alcançando um determinado patamar contábil? É algo a ser avaliado. E essas contabilizações impactam todos os seus indicadores, né, financeiros que estão aí na sua empresa, né, que tem que ser avaliados, endividamento,
liquidez, o seu ROI, retorno sobre o ativo, né? Então, agora, pergunta importante não é se o juros sobe ou cai, é o que você faz com essa informação. Você vai ter que revisar sua estrutura de capital, reavaliar prazo de dívida, repensar investimentos, ajustar preço e margem. Por exemplo, gente, se a taxa de juros aumenta, será que você vai manter o mesmo número parcelando, a mesma quantidade de parcelas sem juros? Ou você vai ajustar? Talvez o mercado não comporte isso, reajustar o volume de parcelamento que você faz. Mas talvez isso inviabilize o seu negócio, né? Então, taxa de juros não é notícia econômica, não é notícia, eu tenho dívida ou não. É informação estratégica e de gestão. Então, se você é dono de negócio e quer parar de tomar decisão no escuro, esse é o canal para você. Então, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, compartilhar com outra pessoa. E se você quer aprender contabilidade para tomar decisão sem drama e sem tecnicez, eu deixei o link de contabilidade, contabilidade sem drama essencial aqui na descrição do curso.